Fala galera, tudo bem? Aqui é Mushin falando e hoje trouxe para vocês o assunto Standard Deviation no ICT. A gente usa o Standard Deviation, o STDV, principalmente quando a gente não tem um alvo nítido, um alvo claro. Então a gente usa Fibonacci, configura nas definições que eu vou estar mostrando para vocês até o final do vídeo, com certos níveis específicos para a gente poder estar usando como referência de alvos de operação. Então fiquem comigo até o final que vocês não vão se arrepender. Os tópicos do vídeo de hoje serão: o que é STDV, como aplicar no gráfico, quais os níveis mais comuns, exemplo de uso com algumas confluências. O que é STDV? STDV significa Standard Deviation. Ele é usado principalmente em reversões. Tá? Então, às vezes, o trader não tem uma referência nítida até onde ele pode botar o alvo daquela operação dele. Então, a gente usa o STDV para poder estar tendo aí noções aí de alvos em potencial, com esses níveis aqui, usando a ferramenta de Fibonacci. Aqui a gente vê nitidamente aí que a gente teve uma reversão, então o preço tocou um key level, o QML, já vou estar mostrando para vocês aqui a análise macro dessa operação aqui. Ele mitigou esse key level e depois rompeu esse topo aqui, tá? Então a gente vem no nosso gráfico de velas, a gente pega o fundo antes da reversão e marca até o último topo. No exemplo de baixa, a gente vai ter uma reversão. Tá? Então aqui fez o MSS, o preço bateu no nível chave que a gente tinha demarcado. Tá? Um nível interessante, está observando um SMR, né? Smart Money Reversal, né? Uma reversão. Pode ser um FVG macro, pode ser um QML, pode ser, enfim, o que vocês quiserem, uma liquidez muito boa, tá? Enfim, pegou no nível, né? Faz sentido ali a gente estar observando uma reversão. O preço rompeu aqui, fez esse MSS, fez o pullback e a gente entrou aqui em alguma região, tá? E agora, até onde esse preço vai? A gente estaria usando o nosso STDV. Então a gente pega aqui, tração de Fibonacci, vai estar configurado. E qual o fundo que a gente usa? A gente usa exatamente esses dois aqui, ó, fundo e topo, né? Esse último topo aqui, no caso de reversão para alta, e o último fundo, né? A última manipulação que captura essa liquidez. Eu vou pegar nossa retração aqui, nossa ferramenta de Fibonacci, e vou marcar no topo aqui, tá vendo? E o 1 vai estar exatamente no último fundo aqui, tá? Aí a gente vai ter nossos níveis aí de STDV, né? Pelo menos 4. No caso de um exemplo de reversão para baixa, né? Então o preço está subindo, e aí rompeu esse fundo aqui. Tá, agora vai fazer o nosso pullback, a gente vai ter uma entrada, né? Ele obviamente aqui mitigou o que leva, que já estava de olho, fez o sinal aqui mais micro de reversão. Até onde esse preço vai? A gente não tem muita referência. A gente vai lá, pega a nossa ferramenta de Fibonacci, coloca no último topo, captura essa última liquidez aqui, esse último fundo que teve, né, antes de reverter, tá? Não confundo, né? Tá vendo? Fácil, né? Colocar aqui o STDV errado, tá? Aqui, beleza? Aí a gente vai ter nossa projeção aqui de Standard Deviation. Então aqui foi bem isso aí mesmo, ó. A gente pegou aqui na última puxada que teve, né? O preço fez isso aqui, ó. Tava caindo e bateu aqui a última vez, né? Antes de reverter, tá? A gente bota aqui e o 1 fica bem no fundo, né? O fundo mais baixo aqui. Pessoal, antes de continuarmos, dá uma pausa aí, dá um like aí se esse vídeo está te agregando, se já te passou algum ensinamento, alguma coisa aí que foi útil, tá bom? Ajuda a gente demais aí. Curte, compartilha, comenta, se inscreva no canal também, acione o sininho aí, porque sempre estou trazendo aí conteúdos interessantes aí para quem está querendo chegar no próximo nível de trade, tá bom? Pessoal, eu recomendo vocês usarem o STDV apenas quando não tiver uma referência nítida onde colocar meu alvo. Então não tem um topo de liquidez ou um fundo de liquidez, no caso uma reversão para baixo, não tem equal highs, né, como referência, a gente não tem nada, né? Nesse caso aqui o que a gente tinha apenas? A gente tinha apenas aqui um FVG, né, um SIB, um FVG bearish como referência de alvo, tá? Então vou deixar ele aqui no gráfico. Então essa era a única coisa que a gente tinha. Então, algo interessante aqui seria o quê? Seria talvez o 2 aqui, o menos 2, né? Porque a gente sabe muito bem como funciona a lógica do mercado. O mercado busca
liquidez, e o FVG são representados aí como liquidez interna. Então o preço tende a voltar nas regiões para poder mitigar melhor as regiões que gerou imbalance, tá? Então aqui o -2 seria uma região interessante, obviamente, né? A gente não estaria vendo o que aconteceu, né? Estaria aqui o preço. Você sabe que já aconteceu no nosso MSS. A gente tem a referência do -2 e uma referência boa é essa. Além disso, a gente tem o quê? Um overlap, né? Então, a outra confluência aí, né? O overlap é isso. A gente tem um topo, um fundo aí que atrás, né? Um pouco mais atrás do FVG e pode ser usado como referência. Então, ó, juntou o -2, o nosso overlap desse topo aqui, mais o nosso SIB. Então, seria um ótimo alvo de operação, tá? Então, vamos voltar aqui, selecionar nossa play de base quando acontecer o nosso SIG, tá? Então, para quem está interessado no que é SIG, tem nosso vídeo aí no canal também sobre o SIG, Change State of Delivery, quando o mercado passa de vendedor para comprador, muda o algoritmo, tá? Então, aqui no gráfico do M5 a gente tem uma referência melhor. Mitigou o order block, tá? Depois disso, com grande força, momento, né? Deixou até um FVG aqui, o preço expandiu. Então isso aí, obviamente, juntando com o contexto, a gente já tinha um que levam, né, marcado, nível chave marcado, a gente pode ter uma entrada logo aqui, na mitigação do SIG. Vamos deixar a ordem comprada bem no SIG. O nosso stop fica logo abaixo dos últimos fundos. Tá? Então aqui a gente tem um fundo nivelado, né? Isso que é perigoso, é muito fácil o preço, né, daqui para frente voltar aqui para mitigar. Bem provável, na verdade, né? Nosso alvo pode ser muito bem o -2, como a gente já viu. Tá? A gente tem um FVGs aqui, né, áreas que foram pouco utilizadas. A gente tem um overlap aqui também. E nosso risco retorno vai ficar excelente, né? 6,88. Na verdade, isso é um risco retorno até agressivo, né? Então, o que é interessante fazer? Quando ele chegar a certo nível que já tem talvez uma liquidez, tipo aqui, o que a gente vai fazer? A gente pode botar nosso break-even. O que é o break-even? É o 0 a 0. O preço chegou na região de liquidez, a gente vai movimentar o nosso stop para o 0 a 0. Tá? Então, vamos ver o que acontece. O preço mitigou o SIG, conseguimos entrar na operação, expandiu, tocou o nosso break-even. Tá? Então aqui a gente já estaria no 0 a 0, né? Até que alcançou nosso alvo bem aqui. Tá bom, pessoal? É isso aí o exemplo de operação usando Standard Deviation. Tá? Agora eu vou estar mostrando para vocês qual contexto essa operação surgiu. Por que comprar aqui? Né? Isso aqui já é um assunto bônus, né, desse vídeo. Tá? O que eu gosto de usar normalmente é o nível -2 e -2,5. -4 é bem agressivo, tá? A não ser que vocês observassem que o preço está com muito momento e tem uma liquidez muito boa aqui em cima, né? Então tivesse, vamos supor, topos nivelados aqui. Então é muito interessante a gente estar mirando aquela região ali, tá? A gente está no ativo Bitcoin aqui, né? Então a gente sabe que recentemente aí ele está com um impulso muito alto de uma tendência de alta muito forte, né? Então, a gente poderia talvez ter um nível mais agressivo sim. Se vocês forem olhar aqui, né, onde a gente está no gráfico, ó, o -4 estaria bem aqui, ó, nesse key level, né? Nesse open close aqui, ó. Fechamento desse candle, abertura desse aqui, ó, tá? Open close são níveis chaves, né? Inclusive aqui, ó, a gente fazendo uma análise macro, por que eu entrei nessa operação? Foi porque a gente chegou no nível QML, tá? QML desse candle aqui, ó. Eu peguei do 1 hora, tá? Aqui, ó. Bem aqui, tá? O preço fez 1, 2, 3 e rompeu aqui, ó, MSS macro. A gente estava já de olho no pullback, que foi bem aqui nessa região aqui, tá? Porque como eu consegui marcar esse nível chave tão preciso? Porque era bem aqui, ó. No 1 a gente marca QML, 2, 3. QML marcado, a gente tem nosso nível chave, tá? Então eu já tinha feito o MSS macro, isso aqui já era o pullback. A outra referência, né, a outra confluência que a gente tinha é a região de OTZ. Então, OTZ também tem um vídeo no canal, a gente vai interessado aí, aprofundar, então isso aqui é outra confluência. Optimal Trade Zone, né? Então é uma região optimizada para o trade. A gente marca a última pernada de fundo, mais o topo aqui em cima, tá vendo aqui, ó? Então apareceu os níveis de 0,618, que aparece no Fibonacci também, 0,786, tá? Deixei até o quadrado marcado aqui, ó, TZ, tá? Então essa região é muito interessante de estar operando, região macro. Agora eu vou voltar lá por 5 minutos, lá onde nosso preço estava, exatamente no quadrado marcado, ó, OTZ, região optimizada para o trade.
bateu o nosso key level no QML, tá? O QML, como que ele surge assim, ó. 1, 2, 3, rompeu o MSS, tá? Então ele vai voltar aqui, vai para onde? Região de OTZ, principalmente no QML. O QML é um ótimo nível para deixar aí nossa entrada. O QML aqui é na pernada 1, ó, tá? A gente, nosso nível chave, o QML, tá? Como marcar com precisão o QML? Não marquem pelo tempo gráfico micro, vocês têm que vir num tempo gráfico maior. Então, 4 horas, diário, é o mais interessante para poder estar marcando, tá? Vamos no diário aqui para ver se teria confluência. Ó, o nível, ó, que level lá que eu marquei aqui, ó. O outro que ele, bem provável que ele vai alcançar, né, mais para frente aí, se ele fizer mais um pullback. Esse aqui, ó. Tá, outro nível que a gente pode estar de olho é esse aqui, ó, porque é o open close aqui, né? O próximo mais abaixo é esse aqui, ó. O open close aqui, tá vendo? Tá vendo? Inclusive ele já rejeitou. Olha a precisão cirúrgica, ó. Ele tocou aqui e rejeitou, tá? Ficou somando aqui um pouco. Se a gente descer um tempo gráfico um pouco menor, a gente vai observar o que também? Que logo aqui embaixo, ó, fundos nivelados. Então, de capturar essa liquidez é muito fácil. Capturar ela, depois tocar nosso key level, observado no tempo gráfico mais macro, e voltar a subir, tá? Essa operação aqui de 1, 2, 3, fez o MSS e voltou no nosso QML, é o que? É esse padrão gráfico aqui, ó. A gente marcou nosso QML, tá? Mas também a outra confluência é o que? Quebra e reteste de trendline, ou seja, linha de tendência. A gente tinha uma linha de tendência caindo aqui, ó, tá? A gente marca ela como? Numa hora, tá? 1 hora ou 4 horas. Coloca aqui, fica mais fácil, ó, demarcado. O preço rompeu ela e veio retestar. Olha lá, olha só a precisão. E voltou a subir novamente, tá? Então, quebra e reteste foi outra confluência para essa operação que surgiu aqui, essa oportunidade, tá bom, pessoal? Agora eu vou mostrar para vocês os níveis, tá? Como eu coloco? Então, a gente tem a ferramenta de Fibonacci, que é esse símbolo, tá? Tá na minha barra de favoritos, mas provavelmente muitos de vocês não está na barra de favoritos, né? Vocês clicam aqui na esquerda, vocês podem deixar na barra de favoritos clicando na estrelinha aqui, tá? Vão clicar no Fibonacci, tá? Não vai aparecer assim, obviamente, vocês vão ter que configurar, né? Clica com o botão direito, configurações, no TradingView, retração de Fibonacci. Aí vocês vêm e colocam os níveis aqui, tá? Então, os níveis de Fibonacci são, aliás, os níveis de STDV, né? Standard Deviation, é 0, 1, a gente tem o -1, -2, -2,5, -4, tá? Tá aqui, mas poderia estar em qualquer desses outros lugares aqui, tá, pessoal? Inserindo aqui, vai aparecer exatamente os níveis aqui, tá? Para ficar dessa forma que o meu tá, vocês deixem um fundo, né? O fundo não coloquem muito aqui, né? Para não ficar tão escuro. Deixe os níveis aparecendo apenas os valores, né? Tem gente que prefere deixar o percentual, eu deixo valores. E o tamanho da fonte eu deixo pequeno, deixo 8, tá? E aí vai estar isso aí, o STDV. Então, por hoje é isso. Passei muitas informações, tá? Então, se vocês pegarem ponto a ponto desse vídeo, tem muito a acrescentar aí na análise de vocês, tá? Então, são várias confluências. Lembre-se, não se agarrem a todas as confluências que vocês verem, porque senão, em vez de ajudar, vai acabar travando vocês. E é isso, tá? Espero que tenham entendido o que é Standard Deviation. Também acabei passando outros conceitos a mais aí nesse vídeo, tá? E é isso, pessoal. Até a próxima. Curtam, comentem, compartilhem aí com quem se interessa nesse conteúdo que vocês conhecem, tá? Me ajuda muito, estou começando agora. É nítido isso. E eu tenho certeza que quem se interessa em trade, quem quer aprender, quem quer crescer, esses vídeos está acrescentando aí para vocês, tá? Valeu, abraço, tamo junto e até a próxima.